A verdadeira liberdade, ela começa quando você solta as amarras do passado. Perdoar não significa que você tenha que esquecer da dor ou que você tenha que perdoar o seu, conviver novamente com o seu agressor, com quem te feriu. Mas é transformar o peso do ressentimento em leveza para que você possa criar um futuro com mais prosperidade, com mais plenitude. É assim que o perdão funciona em nossas vidas. E agora me fala, você tem aí algum ressentimento, alguma mágoa de alguém? Sente que a sua vida está travada? Me conta um pouco aí, quero saber. Exatamente. Então, muitos, né? A gente tem muitas mágoas que a gente nem percebe às vezes que estamos carregando essa mágoa dentro de nós e que ela está fazendo tanto mal para as nossas vidas. Eu também. Isso aí isso é muito comum. A gente ter mágoas, principalmente dos nossos pais, né? Da mãe ou do pai ou dos dois. A gente tem isso aconteceu muito comigo também, de ter ressentimentos, mágoas dos meus pais, principalmente da minha mãe. E quando você tem mágoa, ressentimento, que você não consegue perdoar alguém que te feriu lá no passado, ou ela falou alguma coisa que aquilo te feriu. E às vezes essa pessoa, ela nem fez isso pensando em te ferir. Ela acabou falando algo que para você teve um peso. E aí você vem carregando isso dentro de você. E aí você está com a sua vida bloqueada, porque você carrega mágoas, ressentimentos. Enquanto você não se liberta dessas emoções densas, você não consegue prosperar. Por quê? Você fica o tempo todo inconscientemente lembrando, vivendo essa dor, esse ressentimento dentro de você. E o que acontece? Quando você vive dessa forma, o nosso cérebro, ele não entende o que está acontecendo, se foi passado, se é futuro. Ele entende que está acontecendo tudo agora com você. Entendeu? Por isso a importância de você aprender e soltar essas amarras, essas correntes que estão te aprisionando. E você luta aí na sua vida e nada acontece, porque você continua preso ao passado. E nem imagina que é isso que está bloqueando a sua prosperidade, bloqueando de você viver uma vida abundante, uma vida plena, um futuro mais feliz na sua vida. Não é só sobre bens materiais, é sobre paz, é sobre tranquilidade, é sobre alegria, é sobre tudo isso. Tudo isso envolve a sua prosperidade. Só que para isso você tem que reconhecer essas emoções que estão te aprisionando. E às vezes nem sempre é fácil você reconhecer isso. Por quê? Porque nós vivemos num piloto tão automático na nossa vida que a gente não consegue parar para fazer uma autorreflexão. Pensar por que eu me sinto dessa forma? Por que eu sinto isso? Da onde vem? E isso é um trabalho de autoconhecimento. Se você não consegue parar 5 minutos no seu dia, ou à noite antes de você dormir, você fazer uma reflexão de como foi o seu dia, de como foi o seu comportamento. É dessa forma que nós vamos trabalhando as nossas emoções, fazendo a integração de tudo aquilo que está inconsciente. Nós temos que trazer o inconsciente para o consciente. Deixa eu ver aqui. Então, você tá vendo? É coisas que vão sempre acontecendo com você. Você fica relembrando, ó. E é isso que eu falei, é automático. A gente nem pensa. Sabe? Aquilo vem na nossa mente e você fica vivenciando
essa emoção negativa, essa emoção densa. E com isso, quando você vive nessa emoção baixa, densa, você não expande a sua consciência. Você não é capaz de levar luz para a sua consciência. Você precisa reconhecer. Mas para e reflita. Por que eu sinto isso? Como foi como que eu me senti quando ela disse isso? Você precisa se analisar. Analisar tudo o que aconteceu naquele momento. O porquê ela agiu dessa forma. Por que a pessoa, sua mãe ou qualquer pessoa que tenha te magoado, por que ela agiu dessa forma? Então, essas são algumas práticas para você fazer autorreflexão. Para você entender o que se passa. E nós vamos vivendo assim, no piloto automático. Eu estou com raiva. E você nem pensa, por que eu estou com raiva? Por que eu estou com mágoa? Por que eu estou me comportando dessa forma? E para isso, você precisa fazer esse reconhecimento. Entender da onde vem essa emoção. Levar, como a gente diz, né? Carl Jung fala, levar luz à escuridão. Porque nós temos emoções reprimidas. E para isso, a gente tem que se voltar para dentro. Reconhecer essas emoções. Reconhecer e fazer essa integração. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. É um exercício. É uma prática. É diário. Esse é um exercício diário para você fazer na sua vida. E eu fiz muito isso. E até hoje faço. Porque quando você isso é um processo de individuação, que é o autoconhecimento. Isso você vai fazer para o resto da sua vida. Levando consciência para aquilo que é inconsciente para você. Percebe? Vários momentos, eu paro aqui e analiso. Por que eu estou sentindo essa emoção? E é incrível que quando você para e faz essa análise do porquê você está se comportando desse jeito. Por que eu estou tão raivosa assim? O que está acontecendo comigo? Da onde vem essa tristeza? Entendi. Você para, reconhece essa emoção. E agora você trabalha ela. Você precisa ressignificar essas suas emoções. E não viver a partir dessas emoções no piloto automático. E é isso que nós fazemos diariamente, inconscientemente. Você entendeu? Sim, ela foi uma boa mãe. A minha também foi uma boa mãe. Mas teve vários momentos que não foi tão bom assim. E aí, você precisa reconhecer isso. Isso tem muito a ver também de você ter, todos nós temos dentro de nós, uma criança ferida. E nós precisamos também olhar para essa criança. É outro exercício que a gente tem que fazer. Reconhecer. E às vezes a gente fica justificando, ela foi uma boa mãe. Ela fez isso, ela fez aquilo, mas ela foi uma boa mãe. Hoje, como adulto, você reconhece isso, que ela foi uma boa mãe. Mas uma criança, ela não entende. Ela simplesmente ficou triste, chateada, com raiva da mãe por ter feito aquilo ou falado tal coisa. Por isso que quando para a gente poder reconhecer todas essas emoções, integrá-las, a gente precisa olhar para a nossa criança e fazer exercícios para a nossa criança. Reconhecer, acolhê-la, mostrar que agora ela é uma criança que você protege, que ela não vai estar mais só. Mas tudo isso é com prática que nós vamos fazendo. E quanto mais você vai praticando esses exercícios, mais você vai integrando as suas emoções negativas, entendendo o que está se passando com você. Por isso a importância da autorreflexão, da sua autorresponsabilidade. E para isso, para você praticar todos esses exercícios, você precisa de tomar uma decisão.
eu quero mudar, não quero mais viver dessa forma. Por quê? Não é fácil trabalhar as nossas emoções. Você vai ter que olhar para coisas que você deixou lá no seu inconsciente, enterrado lá no seu inconsciente. Só que você vive preso por essas emoções, porque você não está olhando para elas. Sinto que muitas crenças minhas vêm do que ela me dizia. Sim, as nossas crenças, todas elas vêm a partir lá da nossa infância. A maior parte delas, elas vêm da nossa infância, que são geralmente crenças que são instaladas em nós pelos nossos pais, né? Pai, mãe, tios, avós, pessoas muito próximas, principalmente pelos pais, irmãos. E essas crenças, elas não param só na nossa infância. Elas vão sendo instaladas em nós também ao longo da nossa vida. Pelos professores, pela igreja, pela religião, né? Pela política, pelos nossos amigos. Elas vão ao longo da nossa vida. Pelos nossos chefes. Tudo. Então você precisa olhar para isso que está acontecendo com você. Reconhecer todas essas suas emoções. E não só viver a partir do seu piloto automático. Simplesmente, eu tenho raiva, né? Da minha mãe, eu sou assim mesmo, a gente não se dava bem. Mas por que não se dava bem? Entende? Quando a gente para fazer essa análise. Isso é fundamental para a gente fazer integrar luz e sombras na nossa vida. Não adianta você deixar só o que é bom, o lado bom, você ficar vendo só essa parte boa da sua vida e não olhar para trás. E aí vai vindo todos esses ressentimentos, que a partir delas você pode gerar doenças mentais, emocionais, espirituais, e até que chegue um momento que se torna uma doença física. Porque você está vivendo preso a essa corrente invisível do passado. Entendeu? Enquanto você ficar justificando essas dores que você sente, essas dores emocionais, que é porque aconteceu isso, mas é porque minha mãe, coitada, ela foi boa. Você está justificando, meu pai, ele foi bom. Sim, mas a sua criança continua ferida aí dentro. Enquanto você não olhá-la e abraçá-la, você vai viver com essas suas dores. O perdão, eu quero até ler aqui para você, que eu recebi uma mensagem de uma seguidora muito querida falando sobre o perdão, né? Que ela é uma ferramenta poderosa de liberação para você fluir na sua vida, viver com prosperidade. Que era até de um devocional que ela estava fazendo, que dizia assim, o perdão é uma poderosa decisão de liberação, semelhante ao ato de desamarrar uma embarcação, permitindo-nos soltar dos laços de rancor e ressentimento que nos aprisionam. E é exatamente isso. Jesus já estava falando aqui, que nós, até tem uma história aqui, de uma árvore na Índia, o sândalo, cuja madeira, quando ela é cortada, ela exala um perfume, um aroma tão envolvente que até as ferramentas, né, que cortam ela, ficam impregnadas com o seu perfume. Isso se assemelha ao quê? Ao que Jesus fez por nós, né? Mesmo ele sendo sacrificado, ele perdoou os seus algozes. Então, que nós sejamos como o sândalo, que mesmo sendo feridos, nós conseguimos perdoar. E existem outras técnicas também para você praticar o perdão, que Carl Jung mesmo sugeria aqui para nós fazermos. Além desse processo seu de autoconhecimento, porque toda vez sempre que nós estamos trabalhando o nosso autoconhecimento, ele vai trazendo o quê?
mais clareza para nossas vidas, você começa a entender as suas emoções, você vai se tornando uma pessoa mais equilibrada a partir de você se conhecer, entende? E quanto mais você tem conhecimento sobre as suas emoções, mais você vai identificando esses seus estados emocionais e aprendendo a reconhecer e integrar isso dentro de você. Porque nós temos coisas boas, como eu disse, coisas que nós não queremos olhar. Nós sentimos também raiva, nós sentimos inveja. Não é fácil olhar para isso, reconhecer esse nosso lado. Ou reconhecer aquelas dores que nós temos, mágoas, ressentimentos que carregamos, que aconteceram com a gente. Não é fácil olhar para isso. Por isso o autoconhecimento não é para qualquer pessoa, porque exige uma decisão. E toda vez que a gente tem que olhar para algo, isso vai nos trazer dor. Você vai se reconectar com todas aquelas dores que você sofreu lá no passado. E a maior parte das pessoas não querem olhar para isso. É mais fácil deixar lá guardadinho naquela caixinha. Só que isso é um ledo engano. Isso está causando muito mal para a sua vida. Está causando muitos transtornos, impedindo o seu crescimento pessoal, espiritual, mental, emocional. Sua vida fica aí travada por conta dessas emoções, porque você não quer reconhecer, porque você não quer perdoar. Porque a pessoa que te feriu, muitas vezes ela nem tem noção de que ela te feriu. Ou se ela fez isso, ela nem lembra mais. É você que está carregando todo esse peso. É a mesma coisa de você carregar, segurar na sua mão uma brasa quente, esperando que a outra pessoa se queime com isso. Você está carregando aí, né, como se diz, um saco de batatas nas suas costas. Você imagina o peso, o mau cheiro disso, está tudo em você. Percebe? E a hora que você consegue se libertar desses seus ressentimentos, você vai começar a criar um futuro muito melhor para você. Uma vida próspera, uma vida plena. Me sinto... Sim, porque isso te limita. Porque aquilo que eu falei, isso limita hoje quando lembro que minha mãe me dizia que eu era desajeitada. Sim, a gente eu falo que você era desajeitada, que você era desorganizada, que você não valia para nada. Tudo isso são crenças, coisas que vão falando sobre nós e a gente toma como verdade isso. Isso é uma crença. E você começa a viver a partir dessas crenças. É como se você estivesse olhando por uma lente de crenças, de que você não pode, de que você não merece, de que você não consegue, de que você é burro, que você é incapaz, insuficiente. Você fica olhando com essas lentes. E aí você você pode ter a maior oportunidade na sua frente, mas você não consegue enxergar, porque você está vendo a vida por aquela crença que você acredita sobre você. Enquanto você não colocar novas crenças dentro, né, de você, crenças fortalecedoras no caso, né, de que você é capaz, de que você pode, de que você merece. Muitas crenças de não merecimento vem tudo daí. Sabe aquelas coisas que falavam pra você, quem nunca ouviu aí? Ah, isso aí não é pro seu bico não. Isso aí é muito caminhãozinho, muita areia pro seu caminhãozinho. Isso aí é para coisa coisa de filho de rico. Pobre não tem vez. Tudo isso foi causando essa crença de não merecimento, de inadequação. Às vezes você entra num ambiente e você se sente como? Inadequado de estar naquele lugar. Se você vai para um lugar que é simples, o que a gente fala? Quando você vai, o lugar aqui é simples, hein? Você fala o quê? Ah, não, pode ficar tranquila, eu fico super à vontade. E você fica mesmo à vontade num ambiente simples, porque você se sente adequado. Mas quando você é convidado para um lugar
que é de muita prosperidade, de muita riqueza, o que a gente já pensa na hora? Ai, meu Deus do céu. Ai, eu vou naquele lugar. Ai, será que eu vou saber me comportar? Ai, meu Deus do céu, será que não sei o quê? Você começa a se sentir inadequado. Ou se alguém pede para você, tira o meu carro ali, por favor, você pode ir ali em algum lugar buscar para mim tal coisa? Pega o meu carro. Aí você chega lá, tem aquele carrão, você fala, meu Deus do céu, e se eu bato esse carro? Não é assim que a gente pensa? Quando você vai para um lugar que tem mais prosperidade, um ambiente, chega numa casa de alguém muito rico, a gente fica desajeitado. E ao contrário, você tem que trabalhar isso em você. Porque você também merece isso na sua vida. Você merece abundância, você merece prosperidade, você merece saúde, amor, paz, riqueza. Só que você vem vivendo a partir das suas crenças, acreditando que o quê? A vida é difícil, que você não merece. E aí você bloqueia isso de chegar na sua vida. Porque Deus já falava, Jesus já falava, o mundo é abundante, nada vos faltará. Só que a gente vive escutando as pessoas falarem o quê? Ai, o dinheiro é difícil, as coisas estão difíceis, dinheiro não é fácil de ganhar, não tem comida para todo mundo. A gente escuta isso. E aí você fica acreditando que realmente não tem para todo mundo. É só para uma parte das pessoas. E não é, gente. Jesus já falava, o mundo é abundante, o mundo é cheio de tudo. Abundância de tudo. E você tem que sentir essa abundância dentro de você. Mesmo que você não tenha toda essa abundância, você tem que sentir para você poder receber. Porque você recebe a abundância, você se sente, né, abundante não porque você recebe, é porque você recebe porque você se sente uma pessoa abundante. Entendeu? E você precisa então se libertar dessas crenças que estão te aprisionando, desses sentimentos que te deixam preso lá no passado. Como eu falei, perdoar não quer dizer que você vai esquecer essa dor, mas simplesmente você vai ressignificar. O perdão, ele é principalmente para você poder criar e fluir uma vida cheia de realizações, cheia de alegria, cheia de paz. Não ficar vivendo com essa dor dentro de você, essa dor existencial, essa dor emocional. Vamos fazer que nem o sândalo, mesmo recebendo, né? Sendo cortado, tá exalando perfume. Não ficar preso a essas emoções. Tem até aqui, ó. Eu tenho aqui uma tabela vibracional, que é de David Hawkins. Ele era um psiquiatra e pesquisador, que ele fez esse trabalho sobre as emoções humanas, né? Sobre a frequência vibracional. E ele criou essa tabela, que quando você está vibrando, então, em sentimentos, olha, como dor, sofrimento, mágoa, apatia, culpa, vergonha. Olha isso aqui, você está em contração, você não expande a sua consciência. Você está preso, essas aqui são energias densas, onde você não consegue criar nada na sua vida. E quando você começa, para você começar a elevar a sua frequência, é a partir aqui da coragem. Ó, coragem, que são 200, né? 200 Hz que eles medem aqui. Você começa a expandir a sua consciência. Aí você começa a criar uma nova realidade para você. Você vai se libertando dessas emoções que são correntes emocionais, correntes invisíveis. E aí você fica tentando de tudo aí na sua vida. E você fala, poxa, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu não consigo sair do lugar. Porque isso aqui são lixos emocionais que você está carregando dentro de você. Raiva Raiva de ex-marido, raiva de ex-namorado, de amigo, de irmão, pai, mãe, de chefe. Você fica sai daquele emprego porque você foi demitido, aí você fica guardando aquele rancor daquele seu colega, do seu chefe.
Sabe aquela, eu não consigo perdoar. Eu converso com pessoas que falam assim, eu não consigo perdoar. Então, quando você está falando isso, você está dando uma sentença para você mesmo. Eu não consigo prosperar na minha vida. Eu não consigo criar uma nova realidade. Entende? E você precisa... Tem outra técnica aqui para você fazer também. Vou passar aqui mais uma técnica que Carl Jung ensina. Você pode pegar, fazer o quê? Uma imaginação ativa. Você imagina a pessoa que te ofendeu. Talvez essa pessoa seja até falecida já. Você vai criar um cenário onde você vai se imaginar frente a frente com essa pessoa e você vai contar toda a sua raiva, toda a sua mágoa. Você vai falar de como você se sentiu quando ela fez aquilo para você. E você vai reviver essas suas emoções e você vai poder reconhecê-las. E dessa forma você vai ressignificar essas emoções. Coloca tudo para fora, tudo que você está sentindo mesmo. Sabe? Fala como se estivesse cara a cara com a pessoa. Mesmo porque, como eu falei, a pessoa já pode ter falecido. Ou a pessoa, ela é uma pessoa que você nem vê mais, nunca mais viu na sua vida, mas você carrega aquilo. Faça esse exercício. Ele funciona, ele é libertador. Bota tudo para fora, tudo que você está sentindo mesmo. E dessa forma você vai integrando tudo isso em você. Deixa eu ver aqui, ó. Uma professora minha me disse que eu era uma estrelinha sem brilho. Sinto meu coração disparar até hoje. As coisas que nós falamos para as crianças assim, aquilo que você ouviu, né? Aquele chão que foi formado lá na sua infância é o chão que você vai pisar para a sua vida toda. Então, esse chão ele tem que ser bem construído. Se veio aqui, ó, isso, uma criança. Você imagine você falar isso para uma criança? Ela leva isso ao pé da letra. Ela acredita que ela é uma criança sem brilho. Uma estrela, né? Uma estrela sem brilho. Você imagine isso. Até você descobrir lá na sua vida adulta, se é que você vai descobrir isso um dia. Que é por conta de uma simples frase que alguém te disse que você não consegue, por exemplo, falar em público, que você não consegue liderar uma equipe, porque você se sente incapaz. Incapaz, porque sem brilho quer dizer que você é sem graça, que você não tem talento. Você percebe o peso de uma palavra, de uma frase dita para uma criança? E às vezes até para a vida adulta, tá? Porque conheço pessoas aqui que falam exatamente isso. Que eu não passei por isso na infância, mas a pessoa reconhece depois que foi durante um trabalho. Um lugar que ela trabalhou, que tinha um chefe, né? Alguém que fazia esse tipo de coisa. Que debochava de você, ou que falava coisas que que diminuíam você. Isso vai criando crenças de que você não é capaz, de que você não é boa o suficiente. E aí você quer o quê? Você não quer falar mais em público. Você não quer mais nem expor as suas ideias. Para que eu vou falar? Toda vez que eu falo alguma coisa, eu sou rechaçada? Eu tiro um sarro da minha ideia, da minha opinião? E aí você vai o quê? Se apagando. Você vai ficando introspectivo. Você não quer falar, você não quer expor suas ideias. Você não quer nem que te vejam. Tudo por conta o quê? De uma crença. De algo que foi dito para você. Mas existem essas técnicas que eu falei, que você pode usar para você liberar essas suas emoções. E o autoconhecimento, é uma ferramenta poderosa. Porque quanto mais você se conhece, mais você vai ter consciência dessas emoções, de reconhecer o que está acontecendo com você. Você traz, né, o que é inconsciente à consciência. E aí você trabalha essas emoções. Mas para você dar esse passo, você tem que tomar essa decisão. Eu quero trabalhar, usar essa ferramenta na minha vida.
E você vai ver que você vai tendo uma vida mais equilibrada. Porque a partir do momento que você percebe uma emoção negativa, você já reconhece e você já trabalha ela. Você dá um novo, né? Você ressignifica. Isso é poderoso, gente. Isso é muito poderoso. E além disso tudo, se for fazer esse exercício com ele, vou dar... Aí não, né? Aí você vai estar revidando na mesma moeda. Não, você tem que... isso é um perigo também, né? Mas esse exercício ele é muito mais poderoso para você se libertar. E funciona muito bem. Eu já fiz esses exercícios de imaginar a pessoa. Porque às vezes acontece que você tem até no seu trabalho. Hoje você tem alguém lá, um chefe, alguém superior, que você não pode chegar e falar exatamente tudo que você quer. Ou você até fala né? E tchau. Mas se não for esse o caso, você faça esse exercício mentalmente. Na frente do espelho também é muito poderoso. Você pode fazer esse exercício olhando no espelho como se você estivesse falando para a pessoa. Eu já fiz esse exercício olhando no espelho, tá? E falando tudo que eu queria, sabe? E você vai deixando todas essas emoções virem e vem mesmo, tá? E vem, você sente raiva, você chora, o negócio é poderoso. E você libera essas emoções aí dentro de você. Quanto mais você vai reconhecendo, quanto mais você se conhece, mais você vai lembrando, vai vindo até coisas, sentimentos, ressentimentos que estavam inconscientes para você. Você nem lembrava, mas ele tá lá, ó. Porque a gente vai vivendo de uma forma tão automática, né? A partir dessas emoções que a gente nem percebe. A gente não percebe que é aquela raiva que você sentiu, algo que aconteceu lá no seu passado, que está te mantendo aprisionado aqui, impedindo você de crescer, de prosperar, de viver a vida que você merece viver. Você não consegue viver um outro relacionamento porque você tem raiva lá daquela sua ex, do seu ex, entendeu? Porque você cria a crença de que todas as pessoas não prestam, não vou mais me relacionar. Você se fecha para viver uma nova experiência na sua vida. Percebe? Só porque você tem essa crença. E não. E você pode se abrir novamente, se liberta dessas emoções dentro de você. Cria, mas isso é o quê? É uma decisão. Porque que nem eu já falei aqui, quando você começa o seu processo de individuação, de né, conhecimento, de se reconhecer, ele não é fácil. Ele não é fácil. Ele vai doer. Mas quando você passa por cada exercício que você vai passando, cada emoção reconhecida e integrada, é tão libertador que a hora que você pensa e sente algo, você fala, poxa vida, isso não me machuca mais, sabe? Você olha para aquilo, quando você vê e fala, isso não dói, isso não me machuca, é porque você já integrou. Você curou essa dor que estava dentro de você. Esses estados ruins têm a ver com a falta de prosperidade? Com certeza. Esses seus estados aí têm tudo a ver com a falta de prosperidade. Se você carrega todas essas coisas ruins dentro de você, como que você vai prosperar? Como que você vai conseguir ter paz? Como você vai conseguir produzir dinheiro? Fazer dinheiro? Ou você pode até ter dinheiro. Você consegue fazer dinheiro, mas você está preso a essas emoções e você não consegue prosperar em essas outras áreas, que é saúde, familiar, ter bons relacionamentos com as pessoas, com você mesmo. Você não consegue se relacionar nem com você. Você precisa ficar com a sua mente o tempo todo distraída. Percebe como as pessoas hoje em dia, elas se distraem aqui com telas, assistindo filme. Ela tá o tempo todo com a mente dela ocupada. Por quê?
para você ouvir, né? Sentir as suas emoções, você precisa silenciar a sua mente. Como que você vai fazer isso? Com a mente cheia de ruídos? Impossível. Por isso que um bom momento de você fazer isso é quando você, à noite, antes de dormir. Faça ali uma autorreflexão do seu comportamento, das suas emoções. Por que que eu agi daquele jeito com aquela pessoa? É o processo de reforma íntima mesmo, sabe? Que você tem que fazer. Parar de, sabe, de se criticar as outras pessoas. Quando a gente está fazendo essa reforma íntima, a gente tem que entender que a gente tem que excluir esses comportamentos da nossa vida. Não adianta você fazer um processo de autorreflexão à noite, faz a sua gratidão para você poder ter, né, prosperidade na sua vida. E a partir de a hora que você sai da cama, você já entra no seu piloto automático e você já começa a reclamar da vida, reclamar do trânsito, reclamar do governo, reclamar da sua casa, do seu trabalho. Aí você passa o dia, né, criticando o seu colega, o seu marido, enfim, vivendo na crítica, no julgamento. Quando a gente está nesse processo de reforma íntima, entenda que esses são hábitos que a gente tem que abandonar. A reclamação. Gente, a reclamação, ela é suicídio em gotas. A pessoa que ela fica o tempo todo reclamando de algo, qualquer coisa que seja, reclamação. O reclamar é você clamar de novo aquilo para você 2 vezes. E ela é um suicídio em gotas, porque toda vez que você está nessa reclamação, você diminui a sua imunidade em 50 minutos. 5 minutos, 5 minutos de reclamação, você derruba a sua imunidade. 50 minutos. Então, você imagine, cada vez que você fica reclamando, a pessoa ela vive ali, com a imunidade baixa, vive resfriada, vive doente, vive com alguma coisa. Então, realmente é se policiar. A hora que você pensar em reclamar de alguma coisa, qualquer coisa que seja, você para. É isso que é você sair do piloto automático. E aí você começar o seu processo de autoconhecimento, de despertar da sua consciência. O despertar da sua consciência é exatamente isso. Você reconhecer cada vez que você estiver fazendo algo que vá, né, que é contrário ao seu desenvolvimento pessoal, ao seu, né, amadurecimento, você lembra disso. Peraí, isso aqui não é legal. Eu tá reclamando, você tá em rodinhas, sabe aquela rodinha reclamando, criticando as outras pessoas? Quando você começa a trabalhar isso, que isso é um exercício, tá? Não é uma coisa que você vai fazer 1, 2 vezes, uma semana, eu parei. É algo que você tem que estar sempre fazendo. E é tão engraçado que quando você está fazendo esse seu trabalho esse processo de individuação aí de conhecimento, você vai começar a perceber. A hora que você for falar alguma coisa, você parou. Gente, de você reconhecer isso, você pode comemorar, porque cada coisinha que você reconhece, que você segurou a sua língua, você não julgou e não criticou, não reclamou, é uma vitória. E quanto mais você vai percebendo isso, que isso é o seu despertar, você está ficando consciente dos seus pensamentos, das suas atitudes, mais você vai percebendo que isso vai... Você vai percebendo que vai diminuindo isso. Quando você estiver num ambiente com outras pessoas, que as pessoas vão começar a reclamar, você vai falar, poxa, você não tem nem vontade mais de estar naquele lugar. Porque quando a gente começa esse nosso processo, com o tempo vai ficando tudo estranho. Você vai começando a ficar assim, estou desencaixada desse lugar. Sabe quando você começa a sentir um peixe fora d'água? Fala, gente, que você não sente mais vontade de criticar as pessoas, muito menos a você mesmo. Isso é incrível. Mas isso são novos hábitos que nós temos que criar.
É que nem assim, ó, é que nem uma trilha. Imagine, sabe uma trilha, um caminho, que a gente fica ali, ó, passando, não é? É exatamente isso, Tânia, né? É a Tânia que tá aí, né, Tânia? A gente fica marcando, a gente passa naquela trilha e você tá lá, aquilo tá marcado. Aqueles são os nossos hábitos. De tanto que a gente passou a vida inteira fazendo, reclamando, ou qualquer coisa que seja, é um hábito aquilo. E pra gente tirar isso, né? A gente tem que parar de passar. Para a grama crescer naquele lugar de novo, o que, que a gente tem que fazer? Parar de passar ali. E o novo hábito é dessa forma. Para a gente criar um novo hábito, bons hábitos, né? Na verdade, a gente vai ter que criar um novo caminho, uma nova conexão neural no nosso cérebro. Porque o nosso cérebro já está acostumado a fazer essa rota, esse caminho. E quando a gente começa a mudar, ele que eu falei, é estranho. Você fica se sentindo estranha. Mas a partir do momento que isso se tornou um hábito para você, aí você já criou essa conexão. O cérebro, ele já criou. Mas para isso precisa de prática. Não adianta você começar um pouquinho, ai, tá difícil, você para. Você perde, essa conexão que você fez, ela se desfaz. Você precisa reforçar, então, essa trilha, né? Essas novas conexões no seu cérebro. E quanto mais você... Ninguém, como se diz, ninguém fica bom naquilo que pratica pouco. Você precisa praticar muitas vezes. É hoje, amanhã e depois de amanhã. É hoje, amanhã e depois. É hoje, amanhã e depois. Você tem que fazer isso. E pro resto da sua vida, tá? Que nem eu disse. É infinito, mas é libertador. No começo é desafiador, não é fácil, por isso ele é para poucas pessoas, mas quanto mais você faz, mais fácil vai ficando com o tempo. E existe uma outra forma também para você mudar todo esse seu estado emocional, limpando essas suas crenças, que é a terapia Aura Master. Lembra que eu falei aqui para você que eu sou mentora Aura Master, que é uma técnica energética? Gente, isso é uma técnica poderosa para ativar esse seu poder pessoal de autocura, para você mudar o seu estado mental, emocional, espiritual, trazendo equilíbrio para a sua vida. Eu faço essa técnica e ela assim, ó, é uma bazuca, ela é poderosa. De tanto que ela traz resultados para a nossa vida. É para você que está sofrendo de ansiedade. É para você que está com problemas nos seus relacionamentos pessoais, familiares, no seu trabalho. Se você quer fazer uma transição de carreira, quando você faz essa técnica, né, essa energia, essa técnica, ela vai trazer equilíbrio para você. Ela vai trazer clareza mental para você poder seguir essa nova jornada na sua vida, para você fazer essa sua transição com clareza, com tranquilidade. E para você que está doente, para você que que está cheia de crenças na sua vida, isso aqui ela faz uma limpeza, ela muda assim o seu estado, gente, ó, é poderoso. Quem fez conhece o poder dessa técnica. Então, se você deseja conhecer essa técnica, digite aqui, deixa aqui para mim a Aura Master. Pode me chamar aqui no direct para eu te explicar melhor como funciona. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para você hoje é que para você criar então uma nova realidade para a sua vida, você precisa mudar esse seu estado emocional, se libertar dessas correntes invisíveis que estão te aprisionando lá no passado. Porque quem está lá no passado não consegue estar no presente e quem dirá criar um novo futuro, uma nova realidade para você. Espero que você tenha gostado, que você tenha pego aqui, né, algumas chaves e que você decida, porque a mudança, ela é uma decisão. Não tem como você querer mudar
ter uma nova vida, ser uma nova pessoa, sem mudar as suas atitudes. Isso é insanidade, tá? Boa noite, bom descanso aí para você. Gostou? Muito bom, né? Um bom descanso aí para você e qualquer coisa, me chama aqui, ó, para mudar a sua vida. Vamos aproveitar que tá chegando o final do ano, né? Porque não adianta você lá pular ondinhas, comer uva, fazer, né, coisinhas lá que achando que isso vai mudar a sua vida. Então começa agora, toma decisão. Vamos mudar a sua vida a partir de agora, para você começar 2025, 2026 arrasando, meu filho, ó, voando alto.